perspectiva os caminhos possíveis, né, para a transição energética aqui no Brasil. O país se encontra numa encruzilhada, eu diria. Por um lado, a gente tem uma matriz elétrica que é majoritariamente renovável, né? Fortemente apoiada em hidrelétricas, mas, bom, cada vez mais vulnerável às secas severas, que são intensificadas pelas mudanças climáticas. Por outro lado, existem planos concretos para expandir a exploração e o uso de combustíveis fósseis, especialmente o gás natural e o petróleo do pré-sal. Exatamente. E essa encruzilhada, ela levanta uma questão central que emerge claramente do material que nós analisamos. Qual que é a estratégia mais adequada para o Brasil conseguir conciliar, né, a segurança energética, as metas climáticas e também as necessidades socioeconômicas nessa jornada para uma economia de baixo carbono? A gente deveria manter os combustíveis fósseis como um elemento estratégico, talvez temporário, para garantir estabilidade, gerar receita? Ou será que o foco deveria ser total, exclusivo mesmo, na aceleração das fontes renováveis, abandonando de vez qualquer nova exploração fóssil? Olha, a minha posição é que a urgência da crise climática e somada ao vasto potencial de energias limpas do Brasil, não nos deixa outra opção. É um compromisso radical e exclusivo com as fontes renováveis. Isso implica necessariamente abandonar novos projetos de exploração de petróleo e gás e canalizar todos os esforços para acelerar a implantação de solar, eólica e outras fontes limpas. Já eu vou defender uma visão um pouco mais pragmática. Eu vou argumentar que, por questões que são incontornáveis, de segurança e de estabilidade do sistema elétrico, também de soberania na condução da transição e pela necessidade crítica de recursos financeiros para viabilizar não apenas a mudança da matriz, mas também o desenvolvimento social e a adaptação climática, os combustíveis fósseis ainda têm sim um papel estratégico a cumprir. Pelo menos assim nesta fase da transição brasileira. Então, vamos começar com as posições mais bepalhadas. Do meu ponto de vista, a ciência climática ela é o ponto de partida inescapável. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, né, no seu 6º relatório de avaliação, o AR6, que, representa o consenso científico mais robusto sobre o clima global, ele é categórico. Para a gente ter uma chance razoável de limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais, como foi pactuado lá no Acordo de Paris, o mundo precisa cortar emissões de gases de efeito estufa em 43% até 2030. Isso em relação a 2019. Então, qualquer investimento significativo em nova infraestrutura fóssil, tipo expansão de gás ou do pré-sal, vai na contramão direta dessa meta. O Brasil ele já figura entre os 10 maiores emissores históricos, muito por conta do desmatamento e uso da terra, o chamado LULUCF, mas o setor de energia também tem a sua parcela de responsabilidade, que tende a crescer com esses planos. Persistir nesse caminho fóssil, para mim, mina qualquer credibilidade ou pretensão de liderança climática, o que é particularmente incoerente, né? Às vésperas de sediarmos a COP30 em Belém. O argumento de que a receita do pré-sal financiaria a transição me soa como uma falácia conveniente. Não tem vinculação legal robusta que garanta esse direcionamento e, pior, a gente continua a conceder subsídios e renúncias fiscais bilionárias ao setor de combustíveis fósseis. Isso configura o que alguns analistas chamam de gatopardismo fóssil, aquela arte de promover mudanças aparentes para que, na essência, a estrutura de dependência dos fósseis se mantenha intacta. Nós temos um potencial solar e eólico gigantesco, além da biomassa, que deveria ser o foco absoluto dos investimentos, públicos e privados. Eu entendo urgência climática, mas eu abordo a questão por um ângulo diferente, focado na segurança e na estabilidade do sistema energético brasileiro. A transição, ela não pode, de jeito nenhum, comprometer o fornecimento de energia, que é a espinha dorsal da economia do bem-estar social. A nossa matriz elétrica, embora seja limpa na média anual por causa das hidrelétricas, que respondem por mais de 53% da geração, ela é extremamente dependente do regime hídrico.
E como o próprio material Mudança do Clima no Brasil e também relatórios do TCU sobre a crise hídrica apontam, essa dependência nos torna cada vez mais vulneráveis. A gente viu os impactos severos das secas lá no Nordeste em 2012 e 2013, que exigiram um acionamento massivo de térmicas, e no Centro-Oeste e Sudeste em 2016, 2017 e depois em 2021. Mais recentemente, a bacia do Rio Madeira, que é crucial para usinas como Jirau e Santo Antônio, também sofreu com vazões mínimas históricas. O Plano Nacional de Segurança Hídrica já reconhece as mudanças climáticas como um fator de risco crescente para a disponibilidade de água. Nesse cenário de incerteza hídrica e demanda crescente, o gás natural se apresenta como um combustível de transição, indispensável. Ele emite significativamente menos CO2 que o carvão e o óleo diesel, que ainda são usados em termoelétricas mais antigas e caras, e ele oferece a flexibilidade e a energia firme, ou seja, disponível quando necessária, independentemente das condições climáticas, para dar segurança à rede elétrica, enquanto a gente integra volumes crescentes de fontes intermitentes, como a solar e a eólica. Além disso, tem a questão fiscal e de soberania. A exploração do pré-sal gera receitas expressivas para a União, para os estados, para os municípios, através de royalties, participações especiais. Esses recursos são vitais num contexto de restrição fiscal para financiar não só a infraestrutura da própria transição, linhas de transmissão, pesquisa em novas tecnologias, mas também políticas sociais essenciais e, crucialmente, a adaptação aos impactos climáticos que já são uma realidade dura no país. Diante da insuficiência crônica do financiamento climático prometido pelos países desenvolvidos, contar com esses recursos domésticos garante que o Brasil possa definir seu próprio ritmo e prioridades com soberania. Certo. A preocupação com a segurança energética é legítima, concordo, mas usar ela para justificar a expansão fóssil me parece ignorar a escala e a urgência da crise climática. O mesmo IPCC AR6 que eu mencionei, ele deixa claro: qualquer nova infraestrutura de combustíveis fósseis nos tranca numa trajetória de emissões que é incompatível com a meta de 1,5 graus Celsius. Não se trata de uma questão de opinião, é física atmosférica. Como um país que está entre os maiores emissores históricos e que, além disso, possui alternativas renováveis abundantes, o Brasil tem uma responsabilidade acrescida. Sediar a COP30 em Belém, no coração da Amazônia, deveria ser o palco para a gente demonstrar liderança e ambição climática, não para defender a continuidade da exploração de petróleo e gás. Rotular o gás como de transição soa cada vez mais como um eufemismo para adiar o inevitável e nos expor a riscos ainda maiores. A ciência nos alerta sobre a proximidade de pontos de não retorno, os tipping points, como a possível savanização de partes da Amazônia, um processo que pode ser acelerado pela combinação perversa de desmatamento, aquecimento global e secas mais intensas e frequentes. Fenômenos que já são observados e detalhados no material Mudança do Clima no Brasil. Esse relatório, inclusive, levanta a possibilidade de que a Amazônia, em anos recentes, já tenha se tornado uma fonte líquida de carbono, ao invés de um sumidouro. A gente não tem o luxo de esperar essa transição fóssil se completar. Eu reconheço a gravidade dos alertas científicos e a responsabilidade do Brasil. No entanto, a transição energética precisa ser justa e factível dentro das nossas realidades. O princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas e respectivas capacidades, que é um pilar do Acordo de Paris, ele precisa ser levado a sério. Isso significa que a maior carga da mitigação, historicamente e financeiramente, ela recai sobre os países desenvolvidos, que enriqueceram queimando combustíveis fósseis por mais de um século. Eles precisam cumprir as promessas de fornecer financiamento climático em larga escala para países em desenvolvimento, o que, como a gente sabe, ainda não acontece no volume necessário. Enquanto isso, o Brasil precisa desesperadamente de recursos para investir em desenvolvimento sustentável, para reduzir as desigualdades profundas e, fundamentalmente, para se adaptar aos impactos das mudanças climáticas que já nos atingem de forma desproporcional. O material Mudança do Clima no Brasil é explícito ao mostrar que a mortalidade relacionada a eventos climáticos extremos é 15 vezes maior em regiões mais vulneráveis. Pensemos nas secas prolongadas no Nordeste, nas inundações devastadoras no Sul e Sudeste, ou nos impactos sobre comunidades ribeirinhas indígenas na Amazônia.
Utilizar o gás natural nesse contexto não é o ideal, eu concordo, mas permite substituir termoelétricas a óleo e carvão, que são muito mais poluentes no curto prazo. Enquanto gera receita fiscal que pode e deve ser usada para financiar medidas de adaptação urgentes. Sistemas de alerta precoce, infraestrutura mais resiliente, apoio à agricultura familiar, proteção de encostas. Como financiar isso sem os recursos que hoje vêm, em parte significativa, do setor de óleo e gás? A alternativa seria depender de um financiamento internacional que não se materializa na escala necessária. Mas aí a gente entra no segundo grande eixo de discordância. Ao investir pesadamente hoje em gasodutos, termoelétricas a gás, novas fronteiras de exploração como a margem equatorial, não estamos criando uma armadilha econômica e tecnológica para o futuro. Estamos falando do risco de lock-in. Ou seja, ficar preso a uma infraestrutura cara, de longa vida útil, décadas, que vai se tornar obsoleta e financeiramente inviável numa economia global que, por necessidade de sobrevivência, terá que se descarbonizar rapidamente. Corremos o risco concreto de jogar bilhões de reais em ativos encalhados, os stranded assets, um peso morto para a economia brasileira nas próximas décadas. A solução para a intermitência da geração solar e eólica não pode ser a perpetuação da dependência fóssil. Existem alternativas tecnológicas limpas que precisam de escala, de investimento, armazenamento de energia em baterias e outras formas, como o hidrogênio verde ou usinas hidrelétricas reversíveis. Modernização e digitalização das redes elétricas para torná-las mais inteligentes e flexíveis, as smart grids, gestão ativa da demanda de energia e uma maior diversificação do portfólio renovável com fontes firmes, como a biomassa sustentável e a própria gestão otimizada das hidrelétricas existentes, talvez com novos enfoques em reservatórios menores mais distribuídos. Além disso, é importante lembrar que a própria infraestrutura energética, seja ela fóssil ou renovável, está vulnerável aos eventos climáticos extremos que a gente está discutindo. Tempestades mais fortes podem derrubar torres de transmissão, ondas de calor extremo podem reduzir a eficiência de painéis solares e até de termoelétricas que dependem de água para refrigeração. Inundações podem afetar subestações. Investir em fósseis não é garantia de segurança absoluta. Sim, concordo que o risco de lock-in é um ponto a ser considerado seriamente na estratégia de longo prazo. Contudo, a alternativa que você apresenta de um abandono imediato do suporte fóssil me parece desconsiderar o risco oposto, que é imediato e talvez ainda mais grave. O risco de um colapso do fornecimento de energia por falta de geração firme durante períodos críticos. Imagina uma seca severa e prolongada, como a de 2021, coincidindo com um período de baixa geração eólica e solar. O material Mudança do Clima no Brasil detalha como essas secas já impactaram a geração hidrelétrica em diversas bacias, forçando o acionamento de térmicas muito mais caras e poluentes e elevando o custo de energia para todo mundo. Some-se a isso o aumento da demanda, impulsionado, por exemplo, pelo uso crescente de ar-condicionado durante as ondas de calor cada vez mais frequentes e intensas, como está ilustrado lá na figura 3 do relatório. O sistema elétrico fica sob enorme pressão. O gás natural hoje oferece essa capacidade de resposta rápida e firme para garantir a segurança do abastecimento nesses momentos críticos. As tecnologias de armazenamento em larga escala, como baterias, elas ainda estão em processo de amadurecimento tecnológico e redução de custos para poderem suprir essa necessidade na escala continental do Brasil. Não se trata de perpetuar o gás indefinidamente, mas de usá-lo como uma ferramenta estratégica e temporária para atravessar essa fase de transição, garantindo a estabilidade enquanto as soluções de armazenamento e de rede inteligente se consolidam. A própria gestão dos recursos hídricos, como aponta o relatório do TCU sobre o Plano Nacional de Segurança Hídrica, precisa incorporar novas ferramentas de previsão e otimização usando inteligência artificial, sensoriamento remoto, mas isso também demanda tempo e investimento. A segurança do fornecimento energético é e deve ser uma prioridade absoluta para qualquer governo responsável. Você mencionou que a infraestrutura fóssil também é vulnerável, e é verdade, mas a sua função de backup firme em momentos de baixa renovável ainda é crucial hoje. E chegamos ao terceiro ponto crucial, o financiamento.
Você argumenta que precisamos dos recursos do petróleo e gás para financiar a transição e a adaptação, mas os dados mostram uma contradição flagrante. Globalmente, os subsídios aos combustíveis fósseis ultrapassam US$ 1 trilhão por ano, segundo organizações como a Oil Change International, a OCI. No Brasil, também temos um emaranhado de subsídios, isenções, regimes fiscais favoráveis a esse setor, que custam dezenas de bilhões de reais anualmente aos cofres públicos. Se o argumento é a falta de verba para a transição verde e para a adaptação, por que não começamos por redirecionar esses recursos que hoje sustentam justamente o problema que queremos combater? As alternativas de financiamento existem e são viáveis. A proposta brasileira apresentada no G20 de taxar progressivamente os super ricos, por exemplo, tem um potencial de arrecadação estimado pela Tax Justice Network e pela OCI em cerca de US$ 53 bilhões anuais para o Brasil, mesmo considerando uma contribuição a um fundo climático global. Poderíamos também implementar um imposto sobre lucros extraordinários das empresas de petróleo e gás, a windfall tax, como diversos países europeus fizeram em resposta à crise energética recente. Além disso, um compromisso político claro, inequívoco e estável com as energias renováveis, eliminando gradualmente os subsídios fósseis e garantindo segurança regulatória, seria um sinal poderoso para atrair volumes massivos de investimento privado, tanto nacional quanto internacional, direcionados para a economia verde. O custo econômico da inação climática, manifestado nos desastres cada vez mais frequentes e severos, como as enchentes no Rio Grande do Sul, será infinitamente maior do que o custo de investir na transição energética e na adaptação agora. Esse é um ponto relevante sobre os subsídios e as fontes alternativas de receita. No entanto, a realidade fiscal e política do Brasil é extremamente complexa e desafiadora. As demandas por recursos públicos para áreas essenciais como saúde, educação, segurança e infraestrutura básica, programas sociais de combate à pobreza como o Bolsa Família, são gigantescas e urgentes. Propostas como a taxação dos super ricos, embora justas e necessárias, na minha opinião, enfrentam resistências políticas e um lobby poderoso no Congresso Nacional, como a gente tem visto repetidamente. O financiamento climático internacional, embora prometido há anos pelos países ricos, continua muito aquém dos US$ 100 bilhões anuais acordados e mesmo esse valor seria insuficiente para as necessidades globais. Nesse cenário de restrições e incertezas, abrir mão abruptamente das receitas fiscais geradas pelo setor de petróleo e gás, que hoje contribuem significativamente para o orçamento da União, de estados produtores e municípios, financiando inclusive fundos sociais e regionais, seria uma aposta de altíssimo risco. Poderia comprometer a capacidade do Estado brasileiro de prover serviços básicos à população e de realizar os investimentos necessários na própria adaptação climática, que, como você mesmo reconhece, é caríssima e urgente. O Fundo Amazônia é uma iniciativa importante, mas seu alcance e volume de recursos são limitados frente à escala do desafio. Portanto, a utilização pragmática e temporária dos recursos gerados pelos fósseis, enquanto buscamos viabilizar politicamente essas outras fontes de receita, me parece uma abordagem mais realista para construir a ponte rumo a um futuro renovável. Garantindo que a transição seja socialmente justa, não deixe ninguém para trás e que o Brasil mantenha a soberania sobre seu próprio processo de desenvolvimento, sem depender exclusivamente de fluxos financeiros internacionais que são voláteis e muitas vezes vêm atrelados a condicionalidades. Para concluir, então, eu reafirmo minha convicção. A emergência climática global exige uma ruptura clara e imediata com o modelo baseado em combustíveis fósseis. Continuar a explorar e investir em petróleo e gás é simplesmente incompatível com a meta de 1,5 graus Celsius, com a estabilidade do sistema climático e com a responsabilidade que o Brasil deve assumir, especialmente ao sediar a COP30. Nós temos um potencial renovável extraordinário que nos permite liderar pelo exemplo, focando todos os nossos esforços e recursos em energias limpas. Manter a aposta nos fósseis não só agrava a crise climática, cujos impactos já penalizam severamente nossa população, sobretudo os mais vulneráveis, como também nos expõe a enormes riscos econômicos com ativos encalhados.
As alternativas de financiamento e tecnológicas existem. O que falta é a vontade política para implementá-las e para enfrentar os interesses que lucram com o status quo. E eu concluo reforçando a necessidade de um olhar pragmático e realista sobre a complexidade da transição energética brasileira. Ela precisa ser conduzida de forma a garantir, acima de tudo, a segurança do abastecimento elétrico para nossa sociedade e nossa economia. O que, no cenário atual de vulnerabilidade hídrica, ainda requer o suporte flexível do gás natural. Os recursos financeiros gerados pelo setor de óleo e gás, ainda que sua utilização deva ser temporária e bem direcionada, são hoje fundamentais para viabilizar não apenas a infraestrutura da própria transição, mas também investimentos sociais urgentes e a custosa adaptação aos impactos climáticos que já sofremos. Ignorar essas realidades concretas de segurança energética, fiscal e social em nome de uma aceleração exclusivamente renovável, que ainda não possui todas as respostas para a estabilidade do sistema, seria, a meu ver, negligenciar as necessidades presentes da população brasileira e comprometer a soberania nacional na condução desse processo. Fica evidente que não há um consenso fácil, né? A definição do caminho energético do Brasil envolve um equilíbrio delicado entre a urgência climática global, as necessidades prementes de desenvolvimento social e econômico e a garantia da segurança no fornecimento de energia. São imperativos complexos e, por vezes, conflitantes. Sem dúvida. As escolhas feitas hoje terão implicações profundas e de longo prazo para o futuro do clima, da economia e da sociedade brasileira. Esperamos que a análise dessas diferentes perspectivas, baseada no material disponível, contribua para uma reflexão mais aprofundada sobre os desafios e as oportunidades que temos pela frente. Agradecemos a sua atenção